Senhor, boa tarde. Para quem está assistindo na live, nós vamos dar continuidade na Escola Bíblica da Igreja Palavra da Vida. E hoje é a aula número 11 e o tema da lição é usos e costumes. Antes de iniciar, eu quero pedir antes de iniciar e já iniciando, pedir para o Rodrigo fazer uma oração e logo em seguida eu vou pedir para ele ler o texto base. Amém? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, que nos dá neste momento, Pai, para aprendermos, Senhor, um pouco mais e conhecermos um pouco mais a Ti, Senhor. Peço, Pai, que abençoe o pastor Clenaldo, Senhor, e que ele possa, durante essa aula, Pai, retirar qualquer dúvida que possa aparecer nos meus irmãos, tanto aqui na igreja quanto na live. Abençoe também, Senhor, todos que estão assistindo essa aula, Pai, e que elas possam, Senhor, ser de engrandecimento para o espírito de todos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saber, vou pedir licença para o pessoal que está na live. Eu quero saber aqui na igreja se tem alguém que não sabe o que é usos e costumes. Olha, eu não sei, eu estou ouvindo isso agora pela primeira vez. O pessoal que está aqui, todo mundo sabe o que é usos e costumes? Tem alguém que não sabe? Levanta a mão. Tá? 1, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 lá no fundo. Amém. Importante saber que a escola bíblica é para isso. A EBD que nós temos, o foco da escola bíblica é para a gente aprender coisas que, se você procurar na Bíblia, essa palavra usos e costumes, você não vai achar em lugar nenhum, em canto nenhum. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, quais são os usos que nós fazemos como doutrina e quais são os costumes que nós temos como igreja de uma determinada placa, denominação, em relação à doutrina dela, em relação à palavra de Deus. Como que é essa condução? Como que as pessoas se comportam? É importante a gente fazer uma divisão, que usos e costumes não tem nada a ver com, ou algumas coisas têm, mas não tem nada a ver com doutrina. Isso o autor deixa bem claro aqui na revista. Mas a pergunta é, o que é doutrina? A gente vai falar de usos e costumes e vai falar que não tem nada a ver com doutrina. Na verdade, tecnicamente falando, doutrina é um conjunto de ideias que são apresentadas para uma denominação, para uma questão política, social. Então, nós somos doutrinados através de ideias que são impostas, no nosso caso, no caso dos evangélicos, são ideias colocadas pela palavra de Deus e aquilo forma uma doutrina. Então nós lemos a Bíblia, nós aplicamos a Bíblia no nosso contexto e aquilo se torna uma doutrina porque nós olhamos para a palavra de Deus, tá bom? Então é importante a gente ter essa ideia na nossa cabeça. Não vamos misturar usos e costumes com doutrina. Doutrina é uma coisa, usos e costumes é outra. Mas o que é, então, usos e costumes? O costume, normalmente, é uma prática que ela é observada. A gente tem um monte de exemplo, eu sei que vocês vão ter um monte de exemplo, quando a gente falar de usos e costumes. Só para vocês, aqueles que não sabem o que é usos e costumes, eu vou dar algumas pinceladas aqui. Tem doutrinas ou igrejas, denominações, que para a pessoa participar do culto, ela tem que colocar um véu na cabeça. Tem outras doutrinas que para a pessoa poder participar, ela não pode usar barba. Muito raramente, mas tem. Então todos os membros não podem, os homens, no caso, não podem ter barba, eles têm que estar com a pele limpa. Tem outras doutrinas em que a mulher, na questão dos usos e costumes, ela não pode usar calça.
ela só pode frequentar a igreja dela por causa de usos e costumes, porque isso não é doutrina, isso são usos e costumes. Porque se fosse doutrina, a gente ia buscar na palavra de Deus, e na palavra de Deus já está falando assim: olha, as mulheres quando entrarem na igreja, que usem saia. Não está escrito isso aqui. Então, passou a ser usos e costumes. Então, tem uma série de observações, por isso que o autor está dizendo aqui, que no caso de usos e costumes, é uma regra que é observada. Para você ter uma ideia, algumas igrejas, por exemplo, as mulheres só podem entrar de saia. Outras igrejas têm irmãos que não podem assistir televisão, não podem ter televisão em casa. Também é um uso e costume que aquela doutrina adotou e que aquilo, de uma certa forma, para eles entendem como algo ruim para a ovelha, para o membro, e eles não permitem que aquela pessoa tenha uma televisão em casa para assistir novela, assistir filme, seja lá o qual for o uso. Existem milhares, eu pincelei apenas alguns aqui, mas tem doutrinas que são, o negócio é feio, no bom sentido, tá? Feio que eu falo assim, eles são muito rígidos em relação à prática daquilo, e você tem que seguir aquilo de forma, se você quiser ser um fiel e se tornar membro daquela igreja, você tem que seguir aquele uso e costume. O povo de Israel, eles tinham também alguns costumes que eram observados lá na antiga lei. Só que com o passar do tempo, essa lei do povo de Israel também ela foi deturpada, ela foi torcida. E aí eles começaram a criar costumes que não era aquilo que agradava a Deus. Isso também a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Na verdade, foram adicionados mandamentos que se tornaram pesados e difíceis para que as pessoas cumprissem aqueles usos e costumes lá do Antigo Testamento no povo de Israel. Então aí começa a surgir um problema, que é o primeiro tópico aqui da revista. Porque os usos e costumes têm sido um dos grandes problemas no meio evangélico. Olha só, a gente acabou trazendo para dentro de casa um problema, porque encontramos igrejas com as mais diversas posições a respeito do assunto, desde as mais fechadas até as fechadas demais, sendo até código de conduta escrito para as mínimas coisas. O autor coloca aqui como um grupo que não aceita o uso de sabonete, por exemplo. Olha só, aqui exagero que chega certos usos e costumes dentro de algumas igrejas. E tem outras que são tão abertas e que não observam essa questão de usos e costumes, que é o inverso. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo lá no mundo que é muito ruim, isso acaba entrando dentro da igreja. Então, aqueles costumes mundanos acabam adentrando para a igreja, e aquela igreja que não observa isso, ela tem um problema, porque não ficou nem lá nem cá, né? Então, existem aquelas muito fechadas e existem aquelas igrejas muito abertas. Ou seja, eu não observo nada. Se a pessoa quiser vir do jeito que está, se quiser entrar de mini saia, um membro lá, de um cabelo de cor diferente, tal, que tem algumas doutrinas, por exemplo, que a mulher não pode pintar o cabelo, né? Então, por exemplo, a pessoa pintou o cabelo de vermelho, ela pode frequentar a igreja? Então, tem doutrinas que não podem, tem outras que podem, tem umas que são muito rígidas, tem outras que não estão nem aí, e é esse meio termo que criou aqui o que o autor fala, o problema. Por que o problema? Porque se eu abro muito, eu posso trazer costumes do mundo para dentro da igreja. Se eu fecho muito, eu posso parecer com o povo lá do Antigo Testamento, eu crio uma lei pesada demais, e aquela pessoa não vai conseguir suportar essa ordenança, vamos dizer assim, da igreja local. E chega, por exemplo, o ápice, né, de ter algumas doutrinas que, como o autor coloca aqui, de ter pastores homossexuais. E a gente sabe que o homossexualismo é algo banido não pela igreja, mas pela palavra de Deus, né? Então a homossexualidade é
é um fator que desagrada a Deus. E se a gente olhar lá fora, a gente tem igrejas que se intitulam evangélicas e que os pastores são homossexuais. Então, os usos e costumes daquilo que está acontecendo no mundo entra dentro da igreja, a igreja não fala nada e aquilo vai embora, e criou-se aqui o que o autor fala do problema. O problema de igrejas com respeito a esse assunto está relacionado muito mais com roupa, com cabelo, com alguns medem o homem ou a mulher pelo que eles vestem, da forma como eles se comportam, a sua vestimenta, e assim vai. Tem uma série de coisas. Mas o segundo ponto aqui da revista fala sobre lei e consciência. Eu acho que é um ponto importante que a gente tem que ler aqui. E eu sei que vocês têm bastante pergunta para fazer, mas vamos entrar aqui na lição, e aí depois a gente vai abrir para as perguntas. A primeira, ele está dizendo que o crente não está mais debaixo da lei. Ela não é o seu guia. A lei foi dada a Moisés para o povo de Israel e não para a igreja. A igreja dos gentios antiga teve 2 problemas principais: o gnosticismo e a ação dos judaizantes, que queriam fazer os crentes guardarem a lei. A principal reivindicação destes era que eles deveriam se circuncidar para ser salvos. Então, no tempo de Jesus, já começou um problema muito sério ali. Primeiro, o gnosticismo. Por quê? Porque eles começaram a ter, no meio da igreja, doutrinas de outras seitas que existiam na época, e que os judeus também participavam dessas doutrinas, e eles acabavam se misturando com os judaizantes. O que eram os judaizantes? Aqueles que defendiam a Torá, aqueles que defendiam o Antigo Testamento, lá os 5 primeiros livros da Bíblia, aqueles que andavam ainda de acordo com a lei de Moisés. E aí, no tempo de Jesus, uma série de doutrinas e dogmas e práticas começaram a se infiltrar no meio da igreja. E aí acabou tendo um problema sério, porque eles acabavam sendo doutrinados não mais pela palavra de Deus, e sim por essas leis que regiam os usos e costumes da época. Então criou-se aqui um problema mais grave. Por quê? Porque existia a lei de Moisés. Então eles viviam enforcados pela lei. Então não podia aceitar mais nada que fosse diferente da lei. Só que Jesus veio, ele cumpriu toda a lei, e Jesus para nós, ele trouxe essa liberdade que nós temos hoje, porque senão nós estaríamos também presos na lei. Devemos ter cuidado para também não criar outras leis. Então a lei de Moisés havia dada, Jesus veio e instituiu, através do Novo Testamento, uma nova forma de se pregar, olhando para o reino de Deus, olhando para as práticas que Jesus estava ensinando. Aquilo causou um conflito entre o povo de Israel, os judeus, aquilo que eles tinham como prática, e Jesus estava trazendo algo novo, virou uma bagunça. E aí nessa bagunça as pessoas não sabiam mais, tanto é que Jesus, ele foi muito combatido pelos fariseus, pelos saduceus, por aqueles que pregavam certas seitas na época, e eles não queriam abrir mão daquilo, porque falavam assim, Jesus está falando que é assim, mas lá é assado. E aí Jesus mudou um monte de conceito, mudou um monte de paradigma, e as pessoas naquela época criavam outras leis, além daquela que Jesus havia ensinado. Então, elas vinham para amarrar os crentes. A consciência pode nos ajudar na questão dos usos e costumes, mas precisa ser uma consciência iluminada pelo Espírito Santo e alimentada com a palavra de Deus. Quando a gente fala de consciência, na verdade, a consciência ela serve para muita coisa hoje. A gente sabe disso. Se a gente sair da Bíblia e for lá para o mundo, for lá para a empresa, for para a tua casa, se for para qualquer coisa que você tem que tomar uma decisão entre fazer uma coisa ou fazer outra, ou se vestir de um jeito e se vestir de outro, ou pintar o cabelo de vermelho ou pintar de preto, o que vai pesar muitas vezes na vida dos crentes? É a consciência. Por quê? Por que a consciência? Porque primeiro, eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me dá um norte. Ela diz aonde eu devo ir, o que eu devo fazer,
o Espírito Santo, ele nos alerta em relação a que roupa eu tenho que vestir. Então não precisaria, na verdade, a igreja falar se pode ou se não pode pintar cabelo. Se pode ou se não pode usar calça, uma mulher usar calça ou usar saia. Se pode ou não pode deixar crescer pelo no corpo, no caso das mulheres. Então não precisaria ser. Por quê? Porque a consciência, olhando com base naquilo que é espiritual, automaticamente eu deixaria de fazer muitas coisas, porque o próprio Espírito Santo vai colocar algo no teu coração que vai dizer para você, olha, essa sua roupa que você está usando vai desagradar a Deus. Não precisaria ninguém falar. Não precisa. Então, os usos e costumes foi o quê? Uma regra imposta pela igreja para que todos comecem a andar da forma como a igreja diz que tem que andar. E aí se criou o problema que nós falamos aqui no começo da lição. Porque aquela igreja ou aquela doutrina passou a usar daquela forma. Devemos evitar os padrões do mundo, um outro ponto importante. Por quê? O que acontece, por que os usos e costumes são colocados hoje dentro da igreja evangélica? Porque nós estamos muito misturados com a questão do mundo, o mundo nos influencia, o mundo nos molda, a mídia coloca coisas na nossa mente, no nosso coração, e que aquilo se torna algo muito legal, porque a mídia diz que é legal, e eu passo a usar aquilo que a mídia diz, e eu perco então o padrão bíblico, o padrão que Deus colocou para nós, e passo a usar um padrão que o mundo colocou para nós. Eu já citei aqui uma vez um exemplo que eu achei muito interessante, falando de cabelo. Tinha uma época que, ainda até hoje isso acontece, né? Jogadores de futebol fazem um corte bem diferente lá no cabelo. Um corte moicano, por exemplo, né? A gente já viu muito isso. Raspa aqui, deixa aquele negócio aqui no meio, bem grande, bem alto, e aquilo se tornou uma moda no mundo todo, aquilo contagiou o mundo inteiro. E olha aqui, gente, eu não estou dizendo aqui que isso é certo, nem que é errado. Os usos e costumes têm muito a ver com esse tema, tá? Do certo ou do errado. Mas quando o autor está dizendo aqui, nós devemos evitar os padrões do mundo, significa dizer que qualquer modinha que é implantada no mundo, porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, acho legal e vou levar isso para dentro da igreja. Então, se de repente, pegando esse exemplo que eu falei, eu vou dar um exemplo aqui, de repente, alguém inventa aí que a mulherada no mundo vai ter que começar, tudo bem, já está fazendo isso, né? Mas no mundo evangélico vai falar que vai ter que ter uma doutrina que as mulheres vão entrar de mini saia na igreja, por exemplo. Então, pode acontecer que essa moda lá do mundo, ela influencia a igreja e a igreja acaba recebendo isso como usos e costumes muitas vezes. Tá? Eu não estou dizendo que isso acontece, nem que vai acontecer, mas é só para citar como exemplo para vocês. Então, a gente tem que evitar os padrões do mundo. Isso acontece muito com pessoas que estão no mundo e são influenciadas pelo mundo e às vezes sem querer, tá? Não é porque quer. Como eu estou lá, eu trago essa moda para dentro da igreja, e eu trazendo essa moda, esse uso e costume dentro da igreja, eu acabo ferindo coisas que têm a ver com a doutrina, com a forma como eu coloco isso. Então, eu falei aqui do problema, eu falei aqui da consciência, né, da lei e da consciência, porque nós temos uma regra que é a Bíblia, e nós temos uma consciência para poder, através do Espírito Santo, eu saber se o que eu estou fazendo está agradando a Deus ou não estou agradando a Deus. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, qual é o critério que eu vou tomar então para não ficar nem de um lado nem do outro? Porque a gente sabe que, biblicamente falando, tudo que é exagero também não agrada a Deus, né? Se eu ficar exageradamente em cima de uma doutrina, pode ser que eu não agrade a Deus em relação a usos e costumes. Pode ser. Eu creio que possa acontecer isso. Mas é um assunto muito ético. Por que ele é um assunto muito ético? Porque se eu falar para vocês que é errado uma mulher vir de saia na igreja, como tem igrejas, por exemplo, que pregam isso, que usa esses usos e costumes,
eu não estou ferindo, eu estou sendo antiético com os meus irmãos, com as outras igrejas que são evangélicas, e que da mesma forma que a nossa, elas também pregam a palavra de Deus. Então, eu não posso chegar para a irmã daquela igreja, que às vezes que ela vai para o culto de saia, de vestidão, e falar para ela, olha, você está certa, ou você está errada, porque eu não estou sendo ético. Nós temos que ser ético nessa questão. Mas, mesmo assim, isso não resolve o problema. No nosso relacionamento com Deus e com os homens, devemos tomar o maior cuidado. Alguns critérios devem nortear o nosso proceder. O primeiro passo a considerar é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, como eu acabei de falar agora há pouco. É por ela que nos orientamos e pela voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Mas se queremos saber como proceder bem, precisamos encher nossa mente e nosso coração da palavra de Deus. O modo de proceder nos é instruído pela Bíblia, e os critérios da questão de usos e costumes nos são dados por ela. Então vamos falar de 5 coisas que vai nortear a nossa vida, para eu olhar quando eu sair da minha casa, quando eu for para a minha igreja, ou quando eu for para o meu trabalho, quando eu for fazer alguma coisa, em relação a usos e costumes. Porque usos e costumes não é só aquilo que é instituído pela igreja. Eu posso instituir o meu uso e costume. Eu posso chegar e falar assim, eu vou usar tal roupa e a minha roupa vai ser aquela e acabou. Seja ela escandalosa ou não. Seja um cabelo escandaloso ou não. Seja uma prática que eu tenho, né, talvez de falar na gíria, por exemplo, que também pode ser um uso e costume, ou não. Então, o que vai me nortear, além da ética? Então, a primeira coisa é que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em relação à nossa consciência, com relação a critérios que eu vou usar para usos e costumes. Há um livro intitulado, e o pastor já falou muitas vezes sobre esse livro, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? É que o autor fala aqui na revista. Essa é uma boa pergunta para você fazer para Jesus. A gente não conversa com Deus? Sim ou não? Então nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus. A grande questão para nós hoje é assim: eu vou fazer algo. Vou trocar o microfone aqui. Som? Saindo o som? Está desligado? Oi? Enquanto o Rodrigo testa aqui, eu vou usar o microfone dele. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter em nossa mente é o seguinte: o que eu vou vestir, o que eu vou usar, a forma como eu vou me comportar, a maneira como que eu vou tratar as pessoas, e uma série de outras coisas. A primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo: eu entendo isso, eu vou agradar a Deus se eu fizer isso? Se eu colocar uma roupa muito decotada, mulheres, né? Se vocês colocarem uma roupa muito decotada, a pergunta que vocês devem fazer, não é o pastor que deve fazer, é você e Deus, minha irmã. Então eu estou desagradando a Deus com essa roupa? Eu estou fazendo com que esse meu cabelo desagrade a Deus? Eu estou fazendo com que esse meu comportamento desagrade a Deus? Porque o que acontece? Se eu tiver essa consciência, uma coisa que acontece muito no mundo e também acontece muito nas igrejas, é assim: a moda, assim como lá no mundo, ela também pode ser usada dentro da igreja. Então, se todo mundo dentro da igreja usar uma determinada moda, isso acaba afetando também o meu irmão que está do lado. Então, o meu comportamento, ele vai se espelhar e ele vai fazer igual.
Então todos nós devemos perguntar se tudo o que eu faço para a glória de Deus. O segundo ponto é o que eu faço, eu estou edificando o meu próximo? O irmão que está aqui do meu lado, ou a pessoa, ou o meu chefe, ou meu amigo, ou meu vizinho, não importa quem é. Então com a minha vida, com as minhas palavras, com o que eu uso, com o que eu faço, eu devo agradar a Deus e não escandalizar o meu próximo, levando-o ou incitando ao pecado. Paulo classifica o mundo contra o qual o crente pode pecar, sendo um escândalo em 3 tipos. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. É claro que existem pessoas que se escandalizam até com o que é certo, isso é verdade, né? Às vezes tem pessoas que a pessoa está tudo certinho ali, tem gente que está escandalizado com ele, né? Escandalizaram-se até com Jesus. A gente já viu isso várias vezes e com a sua doutrina, né? Jesus estava pregando lá, estava falando alguma coisa, de repente vem alguém e fala, Jesus está falando isso aí e tal. Então a gente já viu muito isso na Bíblia, mas se o crente está escandalizando as pessoas, devem reavaliar o seu proceder. O que você faz, o que você usa, deve edificar as pessoas e não escandalizar. Então, se tem alguém que, por uma roupa, por um costume, obrigado, meu amor, Deus abençoe. Se tem alguém que, pela minha vestimenta, pelo meu jeito de agir, de falar, eu estou escandalizando alguém, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que tomar um outro procedimento. Eu vou ter que buscar em Deus, buscar pelo Espírito Santo, porque isso acaba sendo visível, né? Eu já falei que, você quer ver um exemplo? Eu já citei isso numa pregação que eu fiz, eu não sei se todos vocês já ouviram, mas só para aqueles que não ouviram. Quando eu me converti, eu contava muita piada, e nada contra contar piada, eu conto até hoje. Só que eu me converti e contando piada e não sei o quê, e um dia eu fui contar piada para o meu pastor, o outro pastor, piadas a respeito de Deus. E eu ia lá e kkk e não sei o quê. Aí um dia o meu pastor me chamou de lado e falou assim, ô Clenaldo, vamos fazer um negócio diferente agora? Não estou proibindo você de contar piada. Mas quando você contar piada, não usa a Bíblia não. Não usa a palavra de Deus para contar piada, porque isso pode ferir a palavra de Deus. Então, imagina assim, se eu tivesse continuado isso, eu ia causar um uso e costume dentro da igreja, que todas as pessoas que estivessem do meu lado iam começar a contar piada a respeito de Deus. E na verdade, nós temos que ter reverência em relação a Deus. Pra você ter uma ideia, o nome Deus, ele não era nem pronunciado no Antigo Testamento, porque as pessoas tinham uma reverência tão grande, só de falar no nome dele já causava tremor e medo e terror no meio do povo judeu. Aí imagina um crente que se converte e começa a fazer um monte de piadinha, e assim vai. Ou piadas, né, que a gente já ouve muito por aí, por exemplo, piadas com duplo sentido. Então isso, a pessoa vai criar um uso e costume ali, que pode trazer para dentro da igreja. E aquilo pode ser muito ruim. Você já imaginou? Aí um irmão vem visitar aqui a nossa igreja, aí de repente o Rodrigo lá no meio, né, usar o Rodrigo como exemplo aqui, começa a contar uma piada que tem duplo sentido, gente. Para pensar se não escandaliza o meu próximo isso. Então, é algo que a gente tem que colocar como critério, porque o uso e costume não é o que o pastor Cido impõe dentro da igreja. O uso e costume ele pode vir por uma pessoa que é mais influenciadora que as outras dentro da igreja. Se de repente o Rodrigo começa a usar baby look, e nada contra, se de repente o pastor Cido entender que baby look é normal, tudo bem, não tem problema. Aí ele começa a usar, e daqui a pouco todo mundo começa a usar aquele negócio assim, apertadinho e tal. Gente, eu estou sendo muito claro e muito sincero com vocês. Se alguém depois se sentir escandalizado com o que eu estou falando, me perdoe, mas é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Porque se a gente não fala desses assuntos,
a gente deixa o negócio passar, daqui a pouco a igreja está toda deturpada, e ela está toda, né, toda atrapalhada, porque a gente sem querer, e olha, eu estou falando aqui sem querer, viu gente? Que às vezes a gente acaba fazendo isso, como o exemplo que eu citei. Eu contava piada não porque eu queria deturpar a palavra de Deus, eu contava sem querer, porque achava engraçado aquilo, bonito e tal, até que um dia alguém veio e puxou minha orelha. Então, se alguém puxar a tua orelha em algum momento, falando, não, irmão, essa roupa, ou esse cabelo, não sei o que, não briga com ele não, vai na tua casa, vai no teu quarto, ora a Deus, fala, Senhor, né, faz aquela pergunta que eu falei, eu estou fazendo para a glória de Deus, sim ou não? Se você entender que está fazendo para a glória de Deus, esquece que o irmão falou e tudo mais, tudo bem, aí é uma consciência, que é o que está escrito aqui, é a tua consciência junto ao Senhor, né, aquele Deus em que você serve. Então, tem que fazer para a edificação do próximo. A outra grande pergunta aqui, que é a terceira pergunta que nós temos que fazer, o que eu estou fazendo vai ser bom para mim? Em todos os sentidos. Né? Olha que eu não entrei nem no assunto aqui dos usos e costumes da tatuagem. Eu vou deixar isso aí para o pastor Cido depois, que ele fala melhor que eu desse tema. Mas a pergunta, Rodrigo, você tem, né? Mas você não fez agora, você fez antes. Então Deus te perdoa. Mas aí o que acontece? A Bíblia fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Fique em paz, meu irmão. Então aqui, esta é uma pergunta boa para se fazer a respeito desse assunto. Algumas pessoas se expõem ao ridículo, tentando imitar os outros. O que é bom para os outros, especialmente do mundo, nem sempre será bom para o crente. Então é aquilo que eu falei, tem coisas que por osmose, né? Não é porque você quer, é normal, a gente trabalha, a gente está falando com outras pessoas, nem todo mundo se converteu ao cristianismo, nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo tem a palavra de Deus. Então o mundo tem uma forma de proceder, uma forma de agir. Então a pergunta que você tem que fazer é, o que eu vou fazer como uso e costume, vai ser bom para mim? Se você passar por esse crivo, amém, vai em frente. A quarta questão é modéstia e bom senso. 1 Timóteo 2, de 8 a 10. Modéstia não quer dizer pobreza. É um modo de viver sem ostentação. O Congresso de Missões de Lausanne recomendou que os crentes em todo lugar vivam uma vida simples para dedicar mais do que têm para o Senhor. O senso comum, às vezes, é uma maneira de se orientar, mas o senso comum hoje está muito deturpado por causa do pecado. Por isso, cada vez mais devemos nos ater à palavra de Deus. Roupa que expõe o corpo ou que faz com que desapareça a diferença aparente entre homem e mulher, realmente não edifica o bom senso ou a decência. O nosso senso tem que ser avivado pelo Espírito de Deus. Então, gente, bom senso. Mas eu entendo que bom senso, ele se aplica a tudo na nossa vida. A tudo. Seja na igreja ou fora dela. Quer ver um exemplo? Bom senso. Eu, na empresa, se de repente eu escuto alguém falar alguma coisa que feriu a minha área, o meu departamento. E de repente o meu chefe vem e pergunta para mim. Eu poderia, nesse momento, chutar o pau da barraca, né? Falar assim, olha, fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê. Nesse caso, o que cabe a mim? É o bom senso. Eu tenho que mostrar para o meu líder que o que eu estou fazendo, eu estou cumprindo o papel que ele me deu. E não fazer o papel de fofoqueiro, por exemplo, de falar, chefe, o fulano falou isso, ciclano. É óbvio que em alguns casos cabe, porque você tem que, muitas vezes, provar que você não tomou daquele veneno. Então, às vezes, você tem que chamar a pessoa para conversar. Mas, muitas vezes, cabe o bom senso. O bom senso, muitas vezes, ele não é você ir lá e discutir, e brigar, e bater, e espernear, e xingar, e falar que vou... O bom senso, muitas vezes, até cabe você até orar a Deus. E pelo bom senso, o Espírito Santo vai dizer para você, olha, deixa isso aí para lá, porque eu, Espírito Santo, vou tratar desse assunto. Cabe o bom senso aí. Por que eu vou brigar e vou bater? O bom senso me diz que eu devo fazer algumas coisas
sabendo que aquilo não vai me prejudicar. Então, por que eu vou me desgastar em relação àquilo? Um outro ponto que você deve perguntar como critério é no coração, mas também no exterior. Algumas pessoas dizem, o que vale é o que está no coração, o exterior não importa. Isso é errado. Assim como a boca fala do que está cheio o coração, também o exterior revela o interior. O nosso modo de viver exterior revela o que está dentro no coração. Aqui tem os dois lados da moeda, eu penso, né? Que a gente fala assim, mas vou pegar o exemplo aqui da roupa curta. Eu estou de roupa curta, mas o que importa é o meu coração. Verdade, o coração importa. Mas você já parou para olhar se você passou em todos esses critérios que nós passamos aqui antes? O seu coração importa sim, e muito para Deus. Mas será que você está agradando a Deus? O que você está usando está glorificando a Deus? O que você está usando está escandalizando o seu próximo? Você pode ser convertido ou convertida do jeito que for. Você pode falar que você é o santo. Mas se você não estiver sendo adequado, não estiver usando bom senso, não estiver escandalizando o próximo, não estiver edificando, não estiver fazendo para a glória de Deus, pode ser que essa história do seu coração é só você que está vendo. E Deus pode estar enxergando de uma forma totalmente errada. Mas o inverso também é verdadeiro. E a gente tem até um exemplo na Bíblia. Que é o inverso? Vocês lembram quando Davi foi chamado, que Samuel foi até a casa de Jessé, e aí Samuel tinha que ungir o rei de Israel, porque Saul havia sido destituído? O que no coração de Samuel aconteceu? Ele falou, não, o próximo rei de Israel vai ter que ser um cara fortão, bonitão, igual o Rodrigo, assim, né? Quando ele bateu o olho lá, foi na casa de Jessé, ele olhou e encontrou o Rodrigo. O nome dele era Abinadab na época, né? E aí, Rodrigo hoje vai me bater, falou, estou pegando ele só como exemplo aqui. Mas presta atenção e pensa assim, na cabeça de Samuel, o cara que tinha unção era aqueles filhos de Jessé, e começou a passar um por um, não, é esse aqui, não, é aquele ali, não, é aquele outro, é aquele outro. Então, muitas vezes, a gente se engana também, né? A gente acha que é aquela pessoa, né? E de repente, o que é chamado está lá no campo, lá, cuidando das ovelhas, e que, às vezes, a gente nem dá muita atenção, né? Então, a gente tem que tomar um certo equilíbrio. Por isso que o autor fala que é no coração, mas também no exterior, mas os dois pontos aqui faz sentido, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ednilson. Lá no começo da nossa lição, Clenaldo, no ponto 1, que fala o problema, está falando referente que alguns usos e costumes estão até escrito em um código de conduta. Se esse código de conduta que ele fala aqui, a gente pode se demasiar em nosso estatuto da igreja, e que você acha, como até mesmo pastor, para nos orientar, se você acha isso bom ou ruim, se esses usos e costumes estão descritos dentro de alguns estatutos referentes a ministérios, como por exemplo, tá? Grupo de louvor, ministério de louvor. Quando pegar até homens como exemplo, o que você acha de algum membro homem que está dentro do ministério de louvor, mas tem uma conduta escrita dentro do nosso estatuto de não usar bermuda em cima do púlpito ou alguma coisa do tipo? Se sim, no caso você acha favorável isso, o que nós podemos fazer conforme uso de bermuda ou alguma coisa do tipo em calor? Em tipo, o que você acha lá do norte, em questão isso a usos e costumes escrito dentro do estatuto? Boa pergunta, Nil, muito boa. Eu vejo assim,
Primeiro, a questão estatutária, eu entendo que ela tem que existir e eu vou falar para vocês por quê. Quando eu fiz uma pergunta no início da IBD, eu perguntei se alguém sabia o que era usos e costumes. Então, imagina uma pessoa que acabou de se converter, ela está na igreja, mas ela não entende nada e ela quer se nortear por aquilo. Então, eu entendo que o estatuto é uma forma de se ter uma regra onde a pessoa vai se direcionar por ali e entender. Até a questão, por exemplo, a pessoa que escandalizar, a pessoa que faltar por 3 meses sem dar justificativa, ela pode ser afastada e não, ela pode só visitar a igreja, mas perde a membresia. Tem uma série de coisas que tem no estatuto que serve como norte. Em relação ao que você falou das roupas, por exemplo, olhando para nós hoje, eu não entendo, eu particularmente, eu vou mais pela questão da consciência. Eu não entendo que a igreja tem que colocar uma regra para dizer assim, ó, pode bermuda, não pode bermuda, pode isso ou não pode aquilo. Eu não entendo dessa forma, justamente até por esse ponto que você falou. Pega o pessoal que está lá no norte, pega o indígena, pega uma pessoa que está em outros, né, tem a pessoa que está lá na praia, por exemplo, né? Então quer dizer que a igreja está na porta da praia, então o cara para ir para a igreja ele vai de terno e gravata, aí na praia ele pode ir de bermuda, então não sei. É algo, não estou dizendo que é certo, nem estou dizendo que é errado. Mas eu acho que o primeiro norte que eu, no meu caso, eu teria, é a minha consciência no que diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai fechar bem esse ponto. Há algum tempo atrás eu fui convidado para pregar numa outra igreja, que é uma outra doutrina, não é batista. Os irmãos me chamaram e eu fui àquela igreja. E eu já conhecendo a doutrina daquela igreja, vocês sabem que aqui a gente não usa terno e gravata. E eu conhecendo, eu coloquei terno, coloquei gravata e fui até lá e preguei. Em respeito à doutrina deles. E eu acho que todos devem fazer isso. Alguém pode falar assim, mas a ideia da saia, do vestido, do não sei o que, é certo ou é errado? Eu penso da seguinte forma, Nil. Se você está dentro de uma igreja que tem uma doutrina, e a doutrina da igreja diz que aquilo tem que ser seguido, eu entendo que a pessoa tem que seguir aquilo. Eu entendo, tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a Assembleia de Deus, né? Os pregadores todos usam terno e gravata. Então, eu não estou dizendo que eles estão errados, e nem estou dizendo que eu estou certo, ou que a gente está errado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que lá existe uma doutrina, essa doutrina tem que ser respeitada e obedecida, inclusive pelos próprios irmãos que estão ali dentro. Porque se você está dentro de uma igreja, onde você olha lá e fala assim, mas o pastor proíbe de pintar o cabelo de loiro, estou chutando aqui, tá? E você sai falando para todo mundo que é proibido fazer isso, porque você está infeliz dentro daquela igreja. Minha irmã, meu irmão, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Você ora a Deus e vê se realmente é ali que você tem que ficar, ou você fica ali e obedece a doutrina daquela igreja. Porque ela, assim que ela foi constituída, ela é a mesma coisa. Tem a igreja que usa o véu. As mulheres têm que sentar do lado de um lado, os homens têm que sentar do outro, tem que usar o véu na cabeça. Então eu não posso dizer ela está certa ou ela está errada, porque ela está agindo de acordo com a conduta e a doutrina da igreja dela, não da minha. A minha, se alguém vir falar para mim, do meu ponto de vista, eu vou olhar para a palavra de Deus, vou olhar para a questão ética, vou olhar para a questão doutrinária, vou olhar para a questão estatutária, e em cima disso eu vou criar os meus moldes, né? Mas assim, em momento nenhum, nós, até com uma questão de ética, nós devemos falar assim, olha, a placa A, a placa B, a placa C está errada. Quem tem que nos dar essa consciência é o Espírito Santo de Deus. É óbvio que se você perguntar para o pastor vai te orientar sim. Mas ele vai te chamar numa sala pastoral e vai falar assim, meu irmão, eu entendo que você tem que fazer isso, isso e isso, mas isso não tem que ser uma exposição pública. E falar, não, a igreja A está errada, essa está certa, a outra está errada. É uma questão de ética, irmão. Se eu entendo que a igreja Assembleia de Deus são nossos irmãos em Cristo, que nós vamos lá nos encontrar com eles nos céus, o que adianta eu ficar brigando com eles aqui na terra por questão secundária? Então eu entendo dessa forma, Nil. Não sei se eu respondi, tá? Pergunta? Alguém quer alguma pergunta aí? Não, então vamos lá. Vamos para a conclusão. Usos e costumes envolvem
muito mais do que tipo de roupa e cabelo que usamos. Há bons livros sobre o assunto e você pode lê-los. Tem Palestina em seu hóspede, usos e costumes dos tempos bíblicos e certo ou errado. Isso aqui é muito legal. Esse último de autoria da T.B. Maston, que recomendamos. No nosso modo de ser e de fazer as coisas, nos nossos usos e costumes, em vez de influenciados, vamos influenciar o mundo. Isso sim, em relação ao mundo eu posso ir lá e falar, está certo ou está errado. Agora em relação a uma igreja, eu não sei se é o caso. Então o crente precisa ser diferente. Ele precisa ter coragem para ser diferente. Essa é uma questão também muito difícil hoje nos nossos tempos. A gente muitas vezes não tem coragem de ser diferente. Tem crente que se esconde atrás da máscara de crente. Ah, eu sou da igreja tal, mas quando está lá no mundo, ele faz um monte de coisa que desagrada a Deus. E é cristão. Né? A pergunta é, será que ele pergunta essas questões que eu falei aqui? Então, se ele faz, ele vai entrar numa hora, ele vai cair a ficha dele. Então, as perguntas que ele faz como aplicação aqui você tem sido causa de tropeço para alguém? Considere. E se for sim, conserte-se. Quando a sua consciência não acusar, lembre-se, Deus é maior que a nossa consciência e Ele nos julga. Olha que interessante isso. Eu conheço um monte de gente, inclusive eu já fui tratado por Deus assim, ministrado por uma palavra. Às vezes tem coisas que eu sei que eu não estou agradando a Deus, e de repente Deus usa a vida de um pastor para chegar e, pela palavra de Deus, falar ao meu coração, falar, Clenaldo, você não está agindo de acordo com aquilo que agrada a Deus. E aí a gente acaba sendo doutrinado, não pelo homem, vamos dizer assim, não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Então, por isso que ele fala assim, quando a sua consciência não acusar, Deus é maior que a nossa consciência. Então, se você está nos caminhos do Senhor, e você está fazendo tudo para a glória dEle, meu irmão, minha irmã, dorme tranquilo, né? Dorme tranquila, porque se você passou nessas cinco, quantas são? Cinco, né? Se você passou nos 5 critérios que a gente falou aqui, fica tranquilo, fica em paz, Deus é contigo, né? E aí depois ele pergunta, as músicas que você canta são de Deus ou do mundo? É uma pergunta também que está muito relacionada a usos e costumes. Então, por exemplo, eu estou na igreja, então na igreja eu louvo a Deus, canto músicas para Deus. Mas eu estou lá no mundo, eu canto músicas do mundo. A pergunta volta de novo para as 5 perguntas. É para a glória de Deus? Não é para a glória de Deus? Você está agindo certo, está agindo errado? Então, é ruim nós como igreja chegar para o irmão e falar assim, irmão, você está agindo errado escutando música do mundo, por exemplo, né? E só escutando música do mundo, você não escuta a música de Deus, que nem diz no coisa. Então é isso que a gente tem que fazer. Pergunta. Ô Clê, em relação à vestimenta, eu falo porque aconteceu comigo. Assim que eu me converti, eu fui na casa da minha avó, e ela já é bem idosa, e eu estava com um vestido até comprido, só que com alça. Quando ela me viu, ela falou assim, você agora é crente? Você não pode andar com esse tipo de vestido mostrando o seu braço. Aí eu falei assim, mas então a camiseta pode? Porque está mostrando o braço. Ela falou, não, crente não pode andar, porque senão as pessoas vão falar. Eu fiquei quieta, obviamente, por respeito pela idade dela, mas isso depois ficou na minha cabeça, se é certo, se é errado. Usos e costumes. A resposta, irmã, provavelmente ela foi criada em alguma doutrina evangélica. Não vou citar placas aqui, mas ela foi criada em alguma doutrina evangélica. Essa doutrina que ela foi criada ensinou que ela tinha que ter como uso e costume o não mostrar os braços. E ela
isso na consciência dela ficou gravado. E pelo fato de ficar gravado na consciência dela, ela passou a entender que aquilo fez uma divisão entre o certo e entre o errado. Mas olhando para a palavra de Deus, eu não consigo ver hoje isso como um pecado ou como um uso e costume que desagrada a Deus neste sentido, tá? Isso é uma opinião, né, minha, do Clenaldo. Não sei se o pastor tem a mesma opinião ou não, e nós podemos divergir opiniões, tá, irmãos? Isso é importante a gente entender dentro da igreja também. Há divergências de opiniões, e isso nós temos que crescer assim, com essa divergência. Mas ela não pode ser uma divergência entre pecado e não pecado. Temos que fazer essa divisão também. Ah, o irmão está pecando, então tá, beleza, Deus vai perdoar. Não, nós estamos falando de divergência entre usos e costumes. E a gente vai sobreviver em relação a isso, eu tenho certeza. Amém? Respondeu? Então é isso, está todo mundo quietinho, ninguém quer falar mais nada, o pastor está quieto o tempo todo. Você acha que eu falei um monte de besteira aqui? Se eu falei alguma coisa que feriu alguém, me perdoe, né? Vocês que estão na live aí, vocês que são de outras denominações, outras doutrinas, quiser pode fazer a pergunta no Facebook, deixar lá, a gente responde depois sem problema algum. O pastor vai falar. Então eu vou falar. Não, eu concordo com o que você está falando, sim. Muitas vezes se foca muito no usos e costumes e esquecemos de olhar para aquilo que é mais importante, que é Jesus. Com isso não estou dizendo que as coisas têm que ser banalizadas, mas tem que ser biblicamente, tudo dentro da ordem, da essência, é tudo válido para Deus quando nós olhamos eticamente as Escrituras, né? Mas é isso mesmo, estamos juntos e misturados em Cristo Jesus. Amém. Então a partir de hoje, irmãos, é consciência. Se você é um crente, convertido, batizado, salvo, está glorificando a Deus, você vai sair dessa EBD super tranquilo. E se você não está nesses pontos, que em nome de Jesus você possa tomar essa consciência e voltar e falar: ó Senhor, eu quero te agradar, eu não quero te desagradar mais. É você e Deus, é a sua consciência. Amém? Feche os seus olhos se você puder. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, na tua presença, na tua casa, ouvindo daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado, Pai, por este dia, que o Senhor venha abençoar o culto que haverá logo mais, que o Senhor, Pai, abençoe cada vida, cada um que está aqui na tua casa, cada um que está nos assistindo, ó Deus, que em nome de Jesus nós possamos andar de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.